Boa noite, meus amigos do Não Senhor Comune Entrevista. Estamos iniciando hoje o nosso canal aqui no YouTube e entrevistando ele, um dos caras mais polêmicos da internet, Paulo Cogos, o libertário Paulo Cogos. A gente sabe que é um cara muito inteligente, mas tem muitas opiniões polêmicas, coisas que a gente discorda. Mas, enfim, Paulo Cogos, se apresente aí pra gente, fala a sua idade, o que você faz da vida, você está estudando, trabalhando, conta aí pra gente. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos os telespectadores. Meu nome é Paulo Cogos, eu sou um libertário anarcocapitalista. Gosto muito de discutir política. Eu estou terminando a administração no INSPER. Não gosto muito do curso, mas você sempre aprende alguma coisa. Eu trabalho nas empresas da família, Dermocosméticos Lígia Cogos. E o que eu quero mesmo é fazer uma coisa que o Gary North disse. O Gary North disse que nós temos duas missões na vida. Uma é o ganha-pão. Talvez seja esses trabalhos. A outra é um calling, é uma missão maior. E eu tomei para mim mesmo a missão de divulgar a liberdade, os ideais libertários, que é a abolição do Estado e o respeito aos direitos naturais individuais. E tendo isso em mente, eu fui estudar a Escola Austríaca de Economia, que é uma coisa que eu adoro, mas infelizmente no Brasil e no mundo, as faculdades de economia ensinam vertentes matemáticas, que são pseudociências. Então eu acabei virando um autodidata nessa área. E aqui estamos, né, Evandro? E o que é ser um libertário para você, Cogos? Explica para a gente melhor. Tem gente que não conhece muito o que quer dizer essa palavra. O que é ser um libertário? Um libertário é você ser contra a iniciação de agressão. É só isso, é simples assim. Isso não significa que nós somos pacifistas. Eu admito a agressão defensiva, mas não a agressão ofensiva. Então, simplesmente você não pode agredir o direito de autopropriedade, direito ao próprio corpo, e tudo aquilo que decorre desse direito, como o direito à propriedade. Eu tenho por base essa definição lockeana de autopropriedade e a apropriação original de tudo aquilo que não tem dono e tudo aquilo que você adquire de maneira honesta, de maneira legítima, através das trocas voluntárias, não através de coerção. Então, o libertário é isso. Se uma pessoa defende, por algum motivo, a iniciação de agressão de forma sistemática, institucionalizada contra inocentes, essa pessoa não pode se dizer um libertário. Então, uma pessoa que defende o Estado mínimo não é um libertário. E deixa eu perguntar para você, Cogos. Explica primeiro aí para o pessoal o que é o PNA, o princípio da não agressão. O princípio da não agressão é um princípio que norteia a ética. O estudo daquilo que é justo. Qual deve ser a linha guia normativa, como dizia Herbert Spencer. E o princípio da não agressão diz que tudo aquilo que é ético deve ter por base o PNA, a não agressão contra inocentes. O que é uma agressão está sujeito a debates, mas deve ser baseada na autopropriedade. Porém, nenhuma ação humana deve violar o princípio da não agressão se ela quiser ser considerada ética. Se ela viola o princípio da não agressão, ela não é justa, ela não é ética, ela sai dessa linha. E deixa eu te perguntar, para você o PNA é absoluto ou você acredita que nem todo princípio é absoluto? Você acha que o PNA tem que ser um norte que tem que ser sempre seguido à risca ou você acha que em determinadas situações o PNA tem que ser deixado de lado? O Michael Sandel, que é um professor que ensina ética, ele tem inclusive um curso em Harvard chamado Justiça, ele pergunta o que deve ser feito sob a ótica da justiça. Eu tenho uma visão kantiana quanto a isso. Se é um princípio, ele é absoluto. O PNA, portanto, é absoluto, ele nunca deve ser violado, e se você violar, você não está sendo justo nem ético. Eu mesmo violaria o PNA, eu já violei o PNA algumas vezes, mas isso é um julgamento moral pessoal. Eu achei que naquelas circunstâncias era bom, era moral violar o PNA. Mas tem um autor chamado Heinrich Hohme que ele diz o seguinte: aquilo que é bom fazer não necessariamente coincide com aquilo que é justo fazer. O PNA nos diz o que é justo, o que é ético. Agora, pode ser que você, do seu ponto de vista moral, no seu julgamento moral pessoal, considere bom fazer algo injusto. Mas o fato é que é injusto. Violar o PNA é necessariamente antiético. Então, por exemplo, o furto famélico, por exemplo, ele certamente viola o PNA, né? Porque ele atenta contra o direito de propriedade de alguém. Você é contra ou a favor, por exemplo, o furto famélico? Eu sou contra, é injusto, é antiético. Você acha que o cara deve morrer de fome?
Se eu tivesse passando fome, morrendo de fome, eu iria furtar comida, sim. Eu não iria roubar, não iria falar, passa comida aí. Mas eu iria furtar, óbvio. Talvez eu chegasse até o ponto de roubar. Mas o fato é que isso é injusto. Isso é injusto com a vítima. Imagina se você também está passando fome e eu furto a sua comida. Então, as instituições, o que as instituições devem fazer? Elas devem ter um parâmetro normativo. E o único parâmetro normativo racional e que pode ser aplicado universalmente dentro da ótica kantiana, de imperativo categórico, é o PNA. Então, o furto famélico, ele pode até ser justificado moralmente, mas as instituições têm o dever de punir esse ato. Agora, se eu fosse furtado por alguém, o cara roubou porque estava morrendo de fome, eu até posso perdoar o cara, mas isso é uma decisão pessoal. Beleza, então vamos para também não entrar nesse... Também não vamos começar a justificar o furto, também que não é muito legal, né? A gente não justificar um furto. Mas vamos para um outro exemplo, por exemplo. Num mundo em que tudo fosse propriedade de alguém, ou seja, no mundo libertário em que não existisse Estado, onde viveriam pessoas sem propriedade nenhuma? Essa pergunta é interessante porque ela mostra os paradigmas que norteiam o pensamento atual da humanidade. Então, as pessoas costumam pensar que existem coisas que não são propriedade privada, porque elas pertencem ao Estado. Na verdade, essas coisas ditas públicas pertencem ao Estado. Elas são propriedade, pelo menos no que diz respeito ao controle, dos membros do Estado. A pergunta é se essa propriedade é legítima ou não. E no caso do Estado, não, porque o Estado não produziu nada, ele não adquiriu essa propriedade de maneira legítima, ele não foi o primeiro apropriador de maneira justa, ele não comprou aquilo de ninguém, ele não ganhou aquilo de presente de ninguém. Ele ou tomou por decreto, como o Tratado de Tordesilhas, tudo que está a leste dessa linha imaginária é meu, ou ele pegou na porrada. Então, no mundo libertário, a diferença é que todas as propriedades tenderiam a ser legítimas. Seria muito raro haver alguma propriedade roubada. Eu entendi o seu raciocínio, Augusto. Mas a minha dúvida é, por exemplo, num mundo com o Estado, por exemplo, um mendigo poderia morar no banco da praça. O Estado não vai tocar ele do banco da praça. Num mundo em que tudo fosse propriedade privada de alguém, onde moraria esse mendigo? Bom, a primeira coisa que esse mendigo teria é a propriedade inviolável sobre o próprio corpo. Existiriam várias instituições de caridade, como já existem, que dariam abrigo para esses mendigos. A Igreja Católica, por exemplo, e outras denominações e outras religiões, o judaísmo, dão abrigo para pessoas extremamente carentes. Não precisa nem ser religioso, existem várias ONGs, existem várias instituições de caridade que fazem isso. Qualquer trabalho que esse mendigo fizesse, por mínimo que seja, mesmo dentro dessas instituições de caridade, já poderia dar-lhe alguma renda. Então, no mundo anarcocapitalista, a dinâmica do mercado desimpedido tornaria a coisa muito mais fácil para que as pessoas pudessem arranjar algum trabalho, alguma forma de se encaixar no sistema produtivo. E se por acaso elas fossem totalmente inválidas e não se encaixassem em sistema produtivo nenhum, ainda haveria caridade, que seria muito maior do que hoje. Porque hoje as pessoas têm aquele viés de que o Estado vai fazer alguma coisa para essas pessoas, e não faz, porque o Estado é ineficiente, o Estado não é benevolente. E no mundo anarcocapitalista, o simples fato de você me fazer essa pergunta demonstra que existe essa preocupação. Na ausência do Estado e desse viés, essa preocupação só aumentaria, o que tornaria a vida mais fácil para quem é inválido. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Por exemplo, num mundo em que tudo fosse propriedade de alguém, inclusive certas riquezas naturais, como, por exemplo, as praias, né? Vamos imaginar que Copacabana fosse privatizada, fosse uma propriedade privada de alguém. E o dono de Copacabana, um podre de milionário, ele não queria abrir aquilo lá para visitação. Você acha legal, tipo, uma riqueza natural que é um recurso escasso, é um bem limitado, só existe uma praia de Copacabana, ela só poder ser usufruída por uma pessoa, só pelo proprietário, por exemplo? O que você acha a respeito disso? Se esse proprietário foi o primeiro a se apropriar daquela praia e fazer uso econômico dela, ou seja, fazer aquilo que lhe gera alguma utilidade, usando... Só te interrompendo. No mundo libertário, vamos partir a partir de hoje. A partir de hoje foi denominado Ancapistão e não... O Ancapistão, vamos para deixar claro para quem não conhece, Ancapistão seria um mundo libertário, o anarcocapitalismo. Aliás, faça primeiro, existe diferença entre libertário e anarcocapitalista? Sim, existe. O libertarianismo é uma corrente ética.
Ele simplesmente diz o que é justo e o que não é justo fazer. O libertarianismo é a ética baseada no princípio da não agressão, o PNA. Não tem nada a ver com o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é uma filosofia política que preconiza a não existência do Estado e a substituição de todas as relações coercitivas por relações voluntárias dentro da dinâmica do mercado. Mas o libertário também não defende isso? O libertário não precisa ser necessariamente um anarcocapitalista, e o anarcocapitalista não precisa ser necessariamente um libertário. O anarcocapitalista, ele pode legitimar a iniciação de agressão contra inocentes desde que ela não seja feita por um Estado, já que ele é anarquista. Ele pode querer, por exemplo, matar todos os ruivos. Ele não é um libertário, mas se ele defende o capitalismo, o livre mercado, e é contra a existência do Estado, ele é um anarcocapitalista. Um libertário, ele pode ser um comunista. Ele pode querer viver numa comuna. Se ele não coagir ninguém a viver naquela comuna, ele é um libertário. Mas é possível, por exemplo, ele viver numa comuna no mundo narcocapitalista. É só ele achar outros comunas como ele que queiram viver em comunidade, né? Então, não deixa de ser um anarcocapitalista também? Ou não faz sentido o que eu falei? Faz muito sentido, sim. Ele pode pessoalmente querer viver numa comuna, mas necessariamente o único sistema que permitiria que houvesse instituições para o agrado mais ou menos de todo mundo seria o anarcocapitalismo. Beleza, vamos voltar então na questão de Copacabana. Foi institucionalizado o ancapistão, o anarcocapitalismo, o libertarianismo, sei lá, e alguém acabou se tornando dono da praia de Copacabana. Você acha justo que só uma pessoa possa usufruir de uma praia que hoje pode ser usufruída por qualquer um, inclusive por alguém mais pobre, por exemplo? Se hoje fosse institucionalizado o ancapistão, não haveria possibilidade de um milionário se tornar dono de Copacabana, porque muitas pessoas já fazem uso de Copacabana. Então, seria justo que Copacabana se tornasse uma propriedade privada das pessoas que já fazem uso. Ela seria o chamado bem comunitário. Mas como aconteceria isso na prática? Como que você definiria quem seriam os donos desse bem comunitário? Explica melhor, isso daí tá meio difícil de entender, cara. Isso realmente é bem complicado. Mas imagina o seguinte, existem pessoas que sistematicamente colocam barraquinhas na praia, pessoas que têm casa em frente à praia de Copacabana, ou têm negócios, hotéis. Elas são os usuários por direito daquela praia, portanto, as donas. A prefeitura do Rio, o governo federal, nenhum deles é dono. Essas pessoas, sim. Seria muito difícil, realmente, verificar quem é dono e quem não é, mas o mercado internalizaria os custos dessa verificação da forma mais eficiente possível. Se a verificação fosse muito cara, ela seria imperfeita, porque a perfeição custa caro. Explica pra gente como seria isso aí na prática, como que o mercado faria esse tipo de trabalho, como que ele definiria quem é dono, quem não é, quem tem direito, quem não tem, o cara que mora no morro, mas sempre usou a praia, não vai poder usar mais, como que seria isso? Eu sei que não é uma questão fácil, eu só estou querendo ampliar o debate mesmo, eu quero te espremer, cara, porque eu sei que daí vai sair o debate evolui. Não, essa pergunta é ótima, eu gosto muito de discutir esses extremos do anarcocapitalismo. Tem um teórico chamado Frank Van Dam, e ele fala sobre uma coisa chamada Freedom of Movement Proviso. Então ele diz que se existe uma picada no meio da floresta, que algumas pessoas de vilarejos vizinhos usam sempre, mas aquela picada não tem um dono para manutenir, etc. Alguém poderia se arvorar em dono daquela picada para fazer a manutenção, talvez cobrar até um pequeno pedágio. Mas ele não poderia cobrar pedágios abusivos ou impedir que as pessoas que já faziam uso dessa picada continuassem fazendo, porque isso violaria esse direito de ir e vir das pessoas que já usavam a picada. Não é que qualquer um tem direito de usar, um cara que vem de outro continente não tem. Seria uma coisa de fazer, mas o livre mercado e a ética libertária conseguiriam aproximar isso de uma maneira bem razoável. Não seria perfeito. Na dúvida, eu gostaria que as pessoas que fizessem uso sempre pudessem usar. Então, na dúvida, não sei se esse cara sempre faz uso ou não, deixa ele passar. Mas os tribunais privados, em concomitância com aqueles que tomassem a responsabilidade de manuter a praia e ter algum lucro com isso, poderiam se acertar. Mas vamos supor que o cara que se tornasse o dono da picada falasse, não, eu vou cobrar X, eu sou o dono da picada. As pessoas que não concordassem com aquele valor teriam que recorrer para continuar usando aquela picada sem pagar esse valor que elas consideram abusivo? A quem elas recorreriam? Elas poderiam recorrer a cortes privadas. Aí nós entraremos no tema da justiça privada. Mas antes de chegar nisso, eu só queria explicitar um ponto.
seria muito raro alguém fazer todo esse tipo de abuso que nós estamos falando, porque num livre mercado, onde haveria concorrência desimpedida, um incentivo para os donos de qualquer coisa seria atrair consumidores, atrair as camadas mais pobres, principalmente, para poder ter lucro. Não é porque eles são bonzinhos. Eu entendi, mas existem certas situações que são meio complicadas, né? Por exemplo, vamos pensar na Florianópolis, Ponte Hercílio Luz. Só tem uma Ponte Hercílio Luz, né? O cara que se tornasse dono da ponte e falasse, não, vou ferrar os caras têm que passar por aqui, senão vão ter que cortar uma puta volta de balsa, sei lá, e eu vou querer cobrar um pedágio abusivo. E aí, como que fica? 2 pontos. Primeiro, que se ele cobrasse um pedágio abusivo, isso sinalizaria para todos os outros agentes da economia que é lucrativo fazer uma segunda ponte ali. Segundo é que vamos supor que não tenha isso. As pessoas que já faziam uso dessa ponte e que se sentem em pior situação pelo esquema através do qual a ponte foi privatizada, poderiam recorrer em uma corte privada dizendo, olha, esse atual arranjo de privatização nos deixou em pior situação e, na minha interpretação, isso configura roubo. Esse preço abusivo é de fato abusivo, é um roubo contra mim. A corte privada poderia tomar uma decisão nesse sentido. E deixa eu te falar, eu sei que você queria falar disso depois, mas como o assunto já está aí, a gente tem que falar. E quem garante e por que, aliás, por que o dono da ponte tem que reconhecer a legitimidade desse tribunal privado? Quem garante que ele ia reconhecer? E se ele não quisesse reconhecer a legitimidade desse tribunal privado? Num mundo com o Estado, a gente sabe que em último vai ter sempre uma última instância que dali vai ser tomada uma decisão, né? O Supremo, por exemplo. Quem garante que algum proprietário ia se submeter a um tribunal privado? Ele não seria obrigado a se submeter a priori a nenhum tribunal privado, mas o fato de existir uma última instância, como é o caso do Estado, é perigosíssimo, porque os agentes que decidem essa última instância têm um poder enorme na mão. Uma justiça privada onde não existisse última instância geraria um tal grau de concorrência, de verificação, de double check, que dificilmente um agente individualmente poderia se corromper para algum dos lados, mesmo que um dos lados tivesse uma simetria de poder econômico enorme. Então, eu entendi. Uma decisão viesada ou corrompida seria inválida, seria tornada inválida pela própria concorrência. Agora, o que obrigaria vamos supor, o dono da ponte a acatar uma decisão privada? Num primeiro momento, seria a própria reputação dele. Se ele contratualmente aceitar uma arbitração privada e não acatar, ele vai, no mínimo, perder a reputação dele. E talvez os negócios que o tornem rico no livre mercado dependam dessa reputação de mercado. Segundo, que se ele realmente quebrar o contrato que ele fez com uma arbitração privada... Não, mas vamos supor que ele não fez contrato nenhum com a arbitração privada. Ele simplesmente é dono, não fez contrato nenhum. Ele não concorda com o tribunal privado. Ele não reconhece a legitimidade dele. E aí, como que fica? Vamos supor que os tribunais privados concordassem entre si que o que ele fez configura roubo. Que ele está roubando as pessoas que previamente faziam uso daquela ponte. Então, ele é um ladrão. Ele vai, muito provavelmente, recorrer a algum tribunal que ele mesmo contrate, porque se ele é um ladrão, seria legítimo usar de força contra ele. Obrigá-lo a deixar as pessoas passarem na ponte, sendo que elas já faziam esse uso. Se ele não quer, ele vai provavelmente contratar um tribunal dele. Se ele vai contratar um tribunal com algum respeito no mercado de serviços judiciários, provavelmente esse tribunal teria contratos prévios com arbitradores privados. Então, ele vai, de alguma forma ou de outra, ter que acatar a decisão desses arbitradores privados. Pode existir conflito, problemas sérios? Pode, mas é muito raro que isso aconteça. Existem até exemplos históricos de como que sistemas de justiça descentralizados diminuem a chance de conflito. Bom, vamos avançar aí. Ô, Cogos, vamos pensar numa situação X. As ruas são privatizadas. Então, aí numa rua de 3 quilômetros de rua, cada um seria responsável pela manutenção do asfalto na frente da sua casa? Como que seria isso daí? Não, dificilmente o mercado resultaria em um arranjo ineficiente onde eu tivesse que me responsabilizar pela manutenção de um pedaço de asfalto. O que existiria seriam arranjos de coordenação e cooperação entre as pessoas para um determinado bem da economia. Então eu poderia ter uma taxa voluntária que eu pago junto com meus vizinhos para manter a rua minimamente decente. Então nós contratamos uma administradora da rua para manter a rua decente. Se ela estiver cobrando muito caro ou fizer um serviço ruim, a associação de moradores contrata outra. Então, mas aí Quanto menor for, mais eficiente vai ser.
Então, mas você está pensando num mundo em que todo mundo é tipo um condomínio, que é um contrato antes do cara ir morar lá, ele já assina e já sabe as regras. Vamos pensar assim numa rua já existente, foi institucionalizado um capistão. Um determinado morador que nunca, que não paga IPTU, sei lá, que não tem interesse nenhum em manter a rua em boas condições, ele não paga a manutenção da rua, da frente da casa dele. O que acontece? Como que funciona? Os outros moradores vão ter que bancar isso daí? Como que seria isso daí? Sim, ele não pagaria e ficaria por isso mesmo. Só que é de interesse das pessoas que a rua seja manutenida, porque elas mesmas circulam por lá. Então nós vemos vários casos de prefeituras que não cuidam das ruas, e não é para cuidar mesmo, a prefeitura não tem que fazer nada, ela tem que só assumir do mapa, e os moradores assumem isso. Eu já vi várias, se você colocar aí no Google, procurar sites de portais de notícia, aí você vai ver moradores reparam buracos na rua, mutirão de moradores colocam sinalização nas ruas. É da natureza humana fazer isso. O problema do free rider é o menor dos problemas. Um arranjo coercitivo monopolista é muito pior que isso. Agora, se o cara não contribui com nada, ele vai ser o pária da sociedade. Ninguém pode usar de força contra esse homem. Mas imagina como é que vai ficar a situação dele. Todo mundo vai olhar torto para ele não vai fechar negócio com ninguém, vai ficar desconfortável. As pessoas têm uma necessidade de pertencimento. Muito provavelmente, numa sociedade anarcocapitalista, a moralidade tenderia a gerar um senso comunitário maior, muito maior do que hoje. Eu não sei o nome dos meus vizinhos, eu só sei o nome da filha de um dos vizinhos porque ela é bem gatinha. Os outros eu não sei. Agora, numa sociedade anarquista, onde surgiria a possibilidade desse tipo de arranjo, o senso comunitário seria maior. Vai ter problema? Claro que vai. Engana-se aquele que acha que o anarcocapitalismo é utópico. Ele está longe de ser utópico. Ele só é ético, mais nada. Vamos pensar agora na questão das externalidades, né? Externalidades são... Explica melhor primeiro aí, você acha que tem um vocabulário melhor do que eu. O que seria uma externalidade para um libertário? A externalidade é quando um agente, dentro de uma economia, é um conceito econômico. Ele sofre um benefício sem ter pago por ele, ou ele sofre um malefício, né, um dano, sem ter participado de uma determinada interação. Então, por exemplo, a poluição é uma externalidade negativa, ou seja, ela causa um malefício. Então, eu tenho uma fábrica, eu vendo os produtos dessa fábrica para os meus clientes, e a poluição contamina uma casa de um cara que não tem nada a ver com essa transação. É uma externalidade negativa. Ou, por exemplo, a minha fábrica gera um determinado avanço tecnológico que beneficia a sociedade inteira. Isso seria uma externalidade positiva. Entendi. Então, vamos pensar na seguinte situação. Uma determinada fábrica poluente se instala num bairro residencial. Antes, vou fazer essa pergunta. Uma fábrica pode se instalar num bairro que antes era residencial? Ele compra um terreno numa região residencial e fala, eu vou instalar minha fábrica aqui, eu sou dono do terreno, eu faço o que eu quero com o meu terreno. Ele pode fazer isso? Pode, mas ele provavelmente terá suas atividades fabris muito limitadas, porque é o seguinte, os economistas mainstream, da escola de Chicago, da econometricista, toda essa raça maldita, eles consideram externalidade positiva e negativa como uma questão vetorial, é simplesmente ganho social ou perda social. Então, eles acham que dá para internalizar essas externalidades com impostos ou com subsídios. Eles não consideram o direito individual nesses modelos. Para um economista austríaco libertário, há uma diferença de natureza entre externalidade positiva e negativa. A positiva é ótima, não tem problema nenhum, e ela também não tem que ser subsidiada. Ela acontece porque o mundo é bom. Pronto. A externalidade negativa, ela pode ser criminosa, ela pode ser uma violação de direitos de propriedade. Aí não interessa o motivo, não interessa quais são os outros ganhos, interessa que se você viola ainda que minimamente o direito de autopropriedade de um indivíduo inocente, isso tem que parar. Então, uma fábrica que se instale num bairro residencial, enquanto ela não fizer nada com os vizinhos, ótimo, você pode fazer o que você quiser lá dentro. Agora, se ela fizer barulho excessivo, poluição, qualquer tipo de coisa que viole a propriedade privada, ela tem que ser indiciada, processada e talvez até usarem força contra ela. Então, agora, imagina você é o dono de uma fábrica. Você vai montar a sua fábrica no bairro residencial para ser processado? Não, eu vou montar lá no raio que parta para ninguém me encher. Então, mas a gente sabe que no mundo real, um monte de gente monta fábrica, um monte de lugar, um monte de gente. Alô, Sinote?
Sinote? O que será que aconteceu? Você está me ouvindo? Está dando eco para você? Para mim tá bom. Tá normal? Aqui tá normal. Tô ouvindo bem. Bom, enfim. Vou tentar ser um pouco mais claro. No mundo real, a gente sabe que um monte de fábrica, um monte de borracharia, um monte de troço barulhento se instala do lado de casa e fica por isso mesmo, né? Tudo bem, você vai falar assim para ele, pô, se já acontece com o Estado, por que não aconteceria no mundo libertário? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: quem determinaria o que pode, o que não pode ser feito? A gente vai cair de novo naquela situação. Quem reconhecer? Por que o industrial teria que reconhecer a legitimidade de um reclamante? Quem determinaria qual nível de poluição o cara teria que pagar uma tributação, algum tipo de compensação financeira para o cara que se julgasse prejudicado? Quem determinaria isso e por que esse industrial deveria reconhecer a legitimidade de quem determinou isso? Primeiro, porque não importa qual seja o tamanho do poderio econômico de um industrial, ele não é moralmente superior a ninguém. Então, ele tem que reconhecer o direito natural, individual de todo mundo. Isso é no mundo. Agora, qual é o nível? Isso é o ideal. Claro que isso não vai acontecer sempre. Agora, qual seria o nível de poluição? Se eu jogar uma molécula de monóxido de carbono no ar, eu não estou incomodando ninguém. A partir de que momento eu estou? Então, isso é uma coisa que o David Friedman chama de um paradoxo de Sorit. Sorit são pedrinhas, né? Vamos supor o seguinte, eu tenho 1 milhão de pedrinhas. Isso é um monte de pedrinhas? Sim. Eu tenho uma pedrinha. Isso é um monte de pedrinha? Não. Qual é o número que determina o limiar entre um monte de pedrinhas e um não monte de pedrinhas? Esse número não existe. É tudo uma questão de bom senso. Então, num arranjo concorrencial, onde as pessoas pudessem ser livres para fazer secessão ou para contratar os próprios tribunais, nós nos aproximaríamos cada vez mais de um arranjo sensato e eficiente. Claro que sempre tendo em vista os direitos naturais, coisa que o David Friedman não tem, porque ele é um utilitarista. Mas o fato é que tem um livro que se chama... esqueci o nome do livro agora, acho que é Anarchy and Law, alguma coisa assim, do Stringham, onde ele fala que o processo legal deve obedecer aquilo que o Hayek chamava de processo de descoberta empresarial. A lei é uma ciência. A única maneira de descobrir uma ciência é através da competição de mercado, não através dos decretos governamentais, de um poder legiferante que positive uma lei. Então, as melhores normas seriam descobertas por um processo de mercado de serviços judiciários. Então, se você vive numa área onde os tribunais tendem a permitir níveis de poluição muito alto, essa área perderia clientes, essa área seria processada. Outras áreas poderiam até usar de força contra essas decisões judiciais. Geraria custos insuportáveis. Então, essa concorrência, tanto geográfica quanto institucional, faria com que o direito das pessoas fossem respeitados, porque simplesmente um único homem não teria poder econômico para comprar o sistema inteiro. Não no livre mercado. Né? Você está ouvindo aí, Sinote? Tinha desativado o microfone aqui. No mundo libertário, atividades monopolistas, tipicamente monopolistas, como a distribuição de água, como ficariam? Eu quero dizer assim, por exemplo, sempre cai naquela situação, se o empresário resolvesse cobrar preços abusivos, a quem recorrer? O cara é um monopolista, o distribuidor único de água de uma cidade, por exemplo. A quem recorreria o cidadão que julgasse aquele valor é abusivo? Se ele cobrasse um valor abusivo da água, mas nesse caso ele tem direito a essa água, simplesmente as pessoas iriam embora dessa cidade e ele não ia ter para quem vender. Ou caminhões-pipa de cidades vizinhas poderiam comercializar a água e ter uma margem de lucro enorme. Fogos, no mundo real, só um instantinho, mas no mundo real as pessoas não saem indo embora assim facilmente, cara. O cara não tem dinheiro para comprar uma casa em outro lugar com tanta facilidade, né? Como no mundo real o cara vai ficar lá, ele vai passar dificuldade, ele vai ter que se virar de outro jeito. Ele não vai todo mundo embora, né? Isso é utópico achar que todo mundo vai embora hoje em dia. No Brasil, principalmente, poucas pessoas teriam condição de ir embora simplesmente assim do nada, largando sua propriedade para trás sem valor, né? Para uma propriedade dessa, se as pessoas estão abandonando, ela teria pouco valor. Então, a gente teria que arrumar uma outra solução, você não acha? O que seria a outra solução?
Bom, eu seria o primeiro a alugar uns caminhões-pipa para vender água nessa cidade. Seria a primeira coisa que eu faria. Eu ia abandonar até a empresa da família para fazer isso, porque eu ia ter uma margem de lucro tão grande, né? Então, mas a água de um caminhão-pipa nunca também vai ser comercialmente barata, em larga escala, para abastecer uma cidade inteira. Né? Isso. Oi? Uma cidade inteira? Isso. Vamos pensar que um cara está cobrando um preço abusivo da cidade inteira. Bom, eu faria um aqueduto, então. Como os romanos já faziam. Você acha que isso é financeiramente viável, fácil assim? Se o cara está cobrando preços abusivos, seria. Imagina todo o material que é usado para construir um aqueduto sem impostos, por exemplo. Já que não tem governo. Eu ia lucrar horrores. Agora, se o cara é dono da única reserva hídrica da cidade, seria muito perigoso morar nessa cidade sem fazer um contrato com esse cara. Existiriam formas contratuais de evitar preços abusivos? Então, vamos... Beleza, acho que esse tipo de tópico a gente já dá para avançar, acho que já deu para a galera ter uma noção do que pensa um libertário, né? Acho que você já explicou mais ou menos, explicou bem para a galera. Só fazer mais um ponto histórico, para as pessoas não acharem que eu estou viajando na maionese, muita gente acha isso. Na cidade de Baltimore, chegaram a existir mais ou menos 7, 8, não vou lembrar o número exato, companhias de distribuição de gás, que hoje os economistas mainstream consideram como um monopólio natural. Mas naquela época, existiam várias empresas concorrendo em utilidades públicas, desde esgoto, distribuição de água, até gás. Deixa o mercado fluir. Beleza. Vamos voltar agora um pouco para o PNA, para a questão do princípio. Você é a favor da liberação das drogas? Claro, 100%. Todas as drogas, sem regulação e sem imposto. Deixa eu perguntar, todo libertário, por definição, é a favor da liberação das drogas? Sim, porque se ele for a favor de proibir as drogas, ele está agindo de forma coercitiva, ele está impedindo a pessoa de fazer uso de uma substância que ela quer usar, ou impedindo alguém de vender um produto que essa pessoa quer consumir. Então não existe libertário a favor de proibir ou regular droga, senão ele não é um libertário. Então, vamos pensar no seguinte, né? Voltando para o assunto do PNA, né? Se um princípio tem que ser relativizado ou se ele tem que ser sempre seguido à risca, né? Se o PNA tem que ser seguido à risca. É uma situação hipotética, idiota, mas eu gostaria de perguntar para ver assim, se um libertário pode se portar como um conservador, por exemplo. Se você soubesse, claro que a questão é hipotética, mas se você soubesse que num mundo libertário, em que se liberassem as drogas, o mundo inteiro viraria uma imensa cracolândia, todas as ruas seriam como uma cracolândia, não teria mais segurança, todo mundo... Você entendeu o que eu quero dizer, né? Então, aquela situação em que a gente sabe que um viciado é muito mais propenso ao roubo do que um não viciado. Vamos imaginar que o mundo inteiro virasse uma imensa cracolândia. Ainda assim, se você soubesse que chegaria a essa situação, não estou dizendo que chegaria nessa situação, se você soubesse que se você tivesse uma bola de cristal, se soubesse que se liberasse as drogas, chegariam nessa situação. Ainda assim, você seria a favor da liberação das drogas ou você pensaria como um conservador? Não, peraí, eu já tenho o mundo como que tá bom, eu sou um libertário, mas se eu sei que a situação vai piorar, se eu seguir os meus princípios, eu vou ir contra os meus princípios. Eu gostaria só de saber, é uma dúvida besta que eu tenho. É uma dúvida muito boa. E existem libertários que vão fugir da resposta. Existem libertários que não têm coragem de ser libertários de verdade, então eles vão falar o seguinte: o libertarianismo só se aplica em situações da vida real, isso que você está falando é ficção científica. Realmente, isso que você está falando é ficção científica. As drogas já foram liberadas e não aconteceu cracolândia nenhuma. Mas, se acontecesse, eu continuaria sendo a favor de liberar as drogas porque eu não estou nem aí para as consequências. Eu sou um libertário deontológico. Eu acredito no direito natural e essa é a minha linha guia normativa. Então, eu seria a favor de liberar, sim. Se o anarcocapitalismo causasse pobreza, regresso tecnológico, guerra, eu continuaria sendo a favor porque eu sou libertário. Acabou. Tipo assim, eu já ouvi você falando que você é um anarco-conservador, tá correto ou não? Sim, corretíssimo. O que tem de conservador nessa postura sua de saber que vai dar merda e ainda assim querer que dê merda? Nenhum conservador faria isso. Eu não quero que dê merda. Inclusive, eu sou moralmente... Você entendeu o que eu quero dizer. Se você tivesse a bola de cristal, você falou que mesmo assim você ia dar merda. Nenhum conservador de verdade, se soubesse que tal mudança daria merda, um conservador aprovaria essa mudança.
Você entendeu? Eu tô querendo levar o debate para um lado hipotético, que provavelmente não foi, mas para saber se você pode realmente ser chamado de um conservador. Um conservador de verdade não iria para um lugar que vai dar merda. Ele vai valorizar o que nos trouxe até aqui, as tradições, né? Como diria Burke, né? As tradições não têm nada de sagrado, mas elas são resultado da experiência humana e foram que nos trouxeram até aqui. Por isso que elas devem ser preservadas. Você acha que você pode ser chamado de conservador com esse pensamento seu, que sabendo que vai dar merda, mesmo assim eu acredito no PNA e vambora, e foda-se se der merda, foda-se se o mundo acabar? Mas esse é exatamente o ponto, aí que tá. Eu não quero que dê merda, porque eu sou um conservador. Eu acredito em algumas tradições, não todas. Burke estava certo em muitas coisas. Eu acredito numa moralidade conservadora que levaria a humanidade a um patamar mais sofisticado. Agora, o fato é que essa minha posição é a essência do conservadorismo, porque o conservadorismo verdadeiro, ele rejeita a engenharia social. Tem um filósofo conservador australiano, David Stove, que ele fala o seguinte: o mundo é complexo demais para alguém querer consertá-lo, melhorá-lo, otimizá-lo, usando engenharia social. É laissez-faire mesmo. Então, se vai dar merda liberar droga, eu simplesmente procuraria juntar os meus semelhantes e montar uma sociedade mais moral. Mas eu jamais iria usar de coerção e engenharia social para impor um projeto em cima daqueles que querem se acabar nas drogas, embora eu seja moralmente contra. Essa é a essência do conservadorismo. Isso está inclusive na Bíblia. Apocalipse 22:11, está lá. Deixe quem é injusto fazer besteira, continuar fazendo besteira. Quem é mundano, continue na impureza. E quem é justo, que se firme na prática da justiça. Então eu iria para o meu canto e os drogados lá iriam para o deles. E isso o libertarianismo permite. O libertarianismo permite que você escolha o canto onde você quer viver e lá seja deixado em paz e você vai pagar pelos seus erros e vai colher os frutos dos seus acertos. Só isso. Isso é conservadorismo. E ele coincide com a anarquia, porque a anarquia rejeita qualquer projeto utópico, qualquer projeto de engenharia social, que é a essência da política. Beleza. Você deixou sua posição já clara. Cobos, vamos pensar numa situação, voltando de novo para os assuntos acabam se entrelaçando. Uma situação de um crime de difícil investigação, feito contra um pobre, por exemplo. Um mendigo é assassinado. Um crime sem testemunha, não existe Estado para tentar apurar aquele crime. Quem ia se interessar por apurar aquele crime? Ou aquele crime simplesmente porque o cara é pobre, não tem parente, não tem nenhum parentesco com ninguém, aquele crime ia ficar simplesmente impune. O que ia acontecer numa situação dessa no mundo libertário? Pensa o seguinte: você está andando na rua e você vê um cara espancando um mendigo. O que você acha que ia acontecer? O que as pessoas em volta fariam? Eu já vi várias situações que gente entrou no meio, já vi várias situações que ninguém entrou no meio, não com mendigo especificamente, né? Mas a gente já vi situação de espancamento, que gente entrou, e já vi situação que gente não entrou. Mas chega no ponto onde você quer chegar aí. O ponto é que nessas situações onde alguém espanca um mendigo e o pessoal entra pra porrada para proteger o mendigo, é justamente uma forma de justiça privada. Um pobre. Eu entendi, mas eu acho que o exemplo que eu quis dar é tipo assim, um mendigo foi assassinado sem testemunha nenhuma. Ou seja, um crime sem testemunha que depende de uma investigação difícil, complexa, cara, demorada. Quem ia se interessar por investigar isso, se não existisse o Estado para tentar investigar? Então, mas da mesma forma que alguém entra na porrada para proteger um mendigo que está sendo espancado, ou mesmo um mendigo que acaba de ser assassinado na sua frente, se um mendigo foi assassinado, este mesmo espírito fará com que existam pessoas que queiram ir atrás disso. E outra coisa, se um pobre é assassinado e ninguém vai atrás, existe um precedente perigosíssimo aberto nessa sociedade. Quem garante que você não vai ser o próximo? Então é de interesse de todas as pessoas que o assassino seja pego, porque disso depende a minha segurança. Mesmo que eu não esteja nem aí pro mendigo, eu não tenho nenhuma moralidade cristã, não tô nem aí pra nada, mas, poxa, se tem um assassino à solta aí, por favor, peguem esse cara pelo meu próprio auto-interesse egoísta. Agora, é uma coisa que, se não me engano, é o Thomas Paine que falava. Se um homem quer proteger as suas liberdades, a primeira coisa que ele tem que fazer é proteger a dos outros, para não abrir precedentes. Beleza. Ô Cogos, o que você tem a falar? Você como se considera um anarco-conservador,
Então, também vamos separar, né? Tem libertários que têm uma posição mais radical que você em alguns assuntos, provavelmente em alguns temas mais polêmicos até entre os libertários, mas o que você tem a dizer sobre aqueles conservadores que dizem que os libertários, muitas vezes até sem querer, acaba sendo uma linha auxiliar da esquerda, acaba fazendo o jogo da esquerda, acaba colaborando com as pautas da esquerda? O Russell Kirk falava uma coisa nesse sentido. Essa era uma grande crítica que o Russell Kirk fazia contra os libertários, mas ele está errado. Porque a esquerda e a direita coincidem em muitas posições, tanto é que a direita de hoje, aquilo que é considerado direita hoje, seria considerado de esquerda nos tempos da fundação dos Estados Unidos, ou nos tempos pré-Revolução Francesa. O fato é que realmente existem muitos libertários que fazem um desserviço e talvez até ajudem a implantar algumas agendas de esquerda. Por exemplo, libertário que defende o aborto. Como é que um libertário que se diz defensor da não agressão defende a agressão contra um feto, né? Então, é difícil de entender. Esses realmente estão ajudando a implantar uma agenda da esquerda. Mas pensa o seguinte, quem é o grande patrocinador do aborto no mundo, se não são as grandes corporações fascistas ligadas ao Estado, né? Fundação Ford, Fundação Rockefeller, né? Ou o próprio Estado, Planned Parenthood, o Obama. E a direita faz o grande favor de defender a existência de um Estado, que é a causa de todo o mal. Então eu diria que a direita está fazendo um serviço pró-esquerda muito maior do que o mais progressista dos libertários. Mas a esquerda defende o Estado, também defende o Estado até maior que a direita. Então, é uma questão de magnitude, não de natureza. O fato é que a direita defendia o Estado. E o Estado é a causa de tudo. Vou fazer uma pergunta. Eu acho que eu até já sei a sua resposta, né? Que você considera que o Estado é um ente agressor por natureza. Um mundo minarquista, vamos supor, um Estado bem pequeno, se soubesse que o Estado não cresceria, que ele faria certas funções como segurança, justiça, saúde, educação, talvez, saúde, vamos supor, um Estado pequeno, que cuidasse de áreas essenciais. Se você soubesse que ele não cresceria, ou seja, que ele não atentaria contra a propriedade, se ainda assim você defenderia um mundo libertário, ou você explica isso, eu acho que você entendeu a pergunta. Sim, tem várias objeções a fazer. A primeira é que eu defenderia o mundo libertário por motivos éticos, independentemente das consequências. A segunda é que o Estado, por definição, viola a propriedade privada. Afinal, ele é um arranjo de agressão sistemática e institucionalizada contra inocentes que se arvora em monopólios. Isso é uma violação direta contra o direito de propriedade. Terceiro, que o Estado, do ponto de vista econômico, ele é ineficiente em tudo aquilo que ele faz. Então, eu concordo com você que as áreas mais essenciais são justiça e defesa. Essas são as últimas áreas que o Estado devia atuar, porque elas são essenciais. Eu prefiro que o Estado cuide, por exemplo, de CDs de axé music. Porque, por mim, se os CDs de axé music forem ruins e caros, não vai me afetar muito. Mas se a defesa for ruim e cara, isso vai me afetar muito. O Estado é incapaz de prover defesa porque ele é um agressor contumaz da propriedade privada. Então, como que alguém vai defender a propriedade privada se a sua própria existência depende da agressão dela? E se ele se impõe de maneira a violar o consentimento das pessoas, como é que ele quer se dizer um protetor da justiça se ele já é injusto por definição? E também é uma ficção científica dizer que esse Estado nunca cresceria. Eu defenderia o libertarismo de qualquer jeito, mas a minarquia ela necessariamente vai se expandir pelo seguinte: ao longo de toda a história, o avanço das ideologias do Estado, a transição, por exemplo, do feudo para o direito divino dos reis, do direito divino dos reis para a república para a social-democracia, tudo isso nada mais é do que tecnologias de escravização, para enganar o povo, para fazer o povo pensar que eles são livres. Então, por exemplo, vamos pegar o Império Carolíngio, do Carlos Magno. Aquilo estava colapsando porque ele não podia mais exigir a obediência dos reis locais sem que os reis locais ficassem indignados com tamanha violação. Então foi preciso avançar a ideologia do Estado para que ele tivesse alguma legitimação perante a sociedade. Nesse avanço, ele necessariamente vai expandir, porque ele vai fazer com que os indivíduos percam a noção de que eles estão sendo escravizados. Isso é democracia, por exemplo. A pessoa acha que é livre porque a cada 4 anos ela vai lá apertar um botãozinho naquela urna nojenta
ela é uma em 200 milhões, ela aperta aquele botãozinho que já está previamente estabelecido por milhões de doação em campanha, e ela acha que é livre. Se nós vivêssemos na Idade Média, qualquer um que fosse imperador do tamanho de um território como o Brasil seria decapitado. Só a democracia permite uma barbaridade dessa. Agora, você pega os Estados Unidos, por exemplo, quando ele surgiu, ele poderia até ser considerado uma monarquia. Só que ele já entrou mais pesado do que o próprio reinado do Jorge III. Por exemplo, a carga tributária do Jorge III, da Inglaterra, contra os americanos, era coisa de 1%. Assim que teve a independência americana, aquilo foi para coisa de 3%. Mas foi legitimado, porque agora nós não estamos mais sob o jugo britânico, agora nós somos uma república livre. Olha o papel dos paradigmas, né? Agora, aquela monarquia, aquele governo frugal ao qual se referiu Thomas Jefferson, virou um monstro, com 700 ou 900, não importa, bases militares espalhadas pelo mundo, com NSA, com Patriot Act, com milhares de regulações. Não tem jeito. O Estado vai crescer, ele legisla em causa própria. Ele tem que acabar. Enquanto existir Estado, nós estamos inseguros. Você é 100% a favor da liberdade de expressão ou você acha que a liberdade de expressão tem limites? Vou citar um exemplo para levar a um ponto extremo. Vamos supor que você mora numa cidade pequena, que você fez toda a sua vida lá, e do nada alguém começa a espalhar que, por exemplo, você é um cara que tem AIDS. Tipo, você não vai mais comer ninguém, né? E aí, como que fica? A pessoa tem direito a espalhar um falso boato, por exemplo? Esse que eu quero dizer. Qualquer um pode falar o que quiser, eu posso sair xingando qualquer um, eu posso espalhar um falso boato, ou a liberdade de expressão é um fim no libertarianismo, ou não? Eu sempre falo que se houver algum limite para a liberdade de expressão, ela não é mais uma liberdade de expressão, ela é uma concessão de expressão. Então, ou ela é ilimitada ou você não tem liberdade. Porque a única razão de ser da liberdade de expressão é proteger o discurso que te desagrada, proteger o discurso que você não gosta. Não, beleza. Se fosse para falar o seguinte, o Paulo Cogos é um cara legal. Não, beleza, mas aí você está falando em questão de opinião, né? Questão de opinião. Paulo Cogos, o diferente é você espalhar uma mentira, um boato falso, mentiroso. Uma pessoa tem o direito de espalhar um boato falso e mentiroso e não sofrer nenhum tipo de sanção por causa disso? Sim, ela tem todo esse direito. Inclusive, a reputação das pessoas, como disse o Walter Block, está muito mais protegida no mundo assim do que no mundo onde não existe essa liberdade de expressão. Porque no momento em que é proibido espalhar boatos falsos, qualquer boato falso legitimado pelas ineficientes instituições jurídicas do Estado seria tido como lei. Agora, no mundo onde cada um pode falar qualquer coisa, a veracidade dos fatos vai depender de uma comprovação científica maior, vai depender, inclusive, de cada um preservar a sua própria reputação como afirmador de coisas. E se eu espalhar boatos falsos, eu vou perder essa minha reputação. Eu vou ser... eu entendi. Você está indo por um lado, mas por outro lado, por exemplo, o fato de ter algum tipo de sanção prevista não inibe alguém de espalhar um boato falso extremo. Eu falei de ter um caso extremo, mas a gente poderia pensar num comerciante, vamos pensar num dono de pastelaria estabelecida, alguém sai espalhando que o cara vende pastel com carne de cachorro, por exemplo, e o cara sai um megafone falando, aqui eu comi, aqui eu vi um cara matando um cachorro e botando a carne de cachorro no pastel. E o cara falando no megafone na frente da pastelaria, não vai entrar ninguém na pastelaria. Eu estou citando um caso, eu sempre levo um exemplo extremo, para saber se mesmo assim você acha que o cara deve ter o direito de não sofrer nenhuma sanção. Mesmo assim, ele deve ter esse direito. A única coisa que ele não pode fazer, mas aí já sai do escopo da liberdade de expressão, é fraudar ou fazer uma denunciação caluniosa. Porque aí não é mais... Mas os exemplos que eu estou te falando são denúncias caluniosas. Não. Existe uma diferença entre a calúnia e a denunciação caluniosa. Por exemplo, se alguém falar o seguinte... Mas, Cogos, aí você está... Não, continua, mas você está indo... Eu vou deixar você concluir, mas você está indo para um termo técnico. O que importa é que é uma mentira e que vai afetar negativamente a vida do acusado ilegitimamente. Mas você não é dono da sua reputação. Você tem influência sobre a sua reputação, mas você não pode... Você não é dono daquilo que as pessoas pensam de você.
Então, eu posso chegar para alguém e falar, o livro do Sinote não presta. Eu tenho direito... Peraí, agora eu não posso perder essa oportunidade, galera. Eu tô lançando esse livro, não, senhor Comuna. O Cogos caiu na besteira de tocar no assunto do livro, e eu não vou perder essa oportunidade, não. Não, senhor Comuna, Guia para Desmascarar as Falácias Esquerdistas. O livro é muito bom, a galera que tá com receio de achar que o livro é um livro meio fraquinho, o livro é bem embasado teoricamente, a galera que está lendo tá tendo esse tipo de pensamento, então tá aí à venda na Livraria Cultura, entra no site da Livraria Cultura, que vocês compram por R$ 39,90, tem 23 falácias esquerdistas desmascaradas aqui. Mas conclua, Cogos, desculpa te interromper, mas eu não podia perder a oportunidade. Não, e só para falar, o livro do Sinote é muito bom e eu recomendo, ele é bem aprofundado, sim. Agora, no meu exemplo, eu estou falando que ele é ruim. Tá? É um exemplo hipotético. Porque, não, mas nesse caso, você não está falando porque eu não toquei nesse assunto da liberdade de expressão no livro. Isso aqui eu só estou tocando no debate. Não, eu sei, mas no debate, vamos supor que eu chegue para alguém, o seu livro é bom, mas vamos supor que eu chegue para alguém e fale que o livro é ruim. Eu tenho direito. Isso vai te prejudicar? Vai te prejudicar. Mas você não é dono das pessoas. Então, mas aí é uma questão de opinião. Se achar bom ou ruim, eu achei que o pastel de carne é bom ou ruim, eu achei que aquele cara é ruim, que aquele cara é uma má pessoa, é um mau empresário, ou é um bom empresário, isso aí não afeta, é uma questão de opinião. É diferente você espalhar um falso boato, né? Que não é uma questão de opinião. Você afirmar um fato que não é uma verdade, você entendeu? Tem uma diferença, né? Sim, nesse caso, mas eu não estou violando a sua propriedade. O fato é que no mundo onde fosse liberado falar tudo, quem é que me daria crédito? E mesmo que eu fosse uma pessoa com crédito, o primeiro que usasse da verdadeira ciência para desmascarar o que eu falei, causaria muito mais dano a mim que espalhou um falso boato do que a você. Então, no mundo desse, existiriam várias formas de compensar essa total liberação, porque as pessoas iam estar mais preocupadas com a verificação real dos boatos do que simplesmente aceitar esses boatos. Então, no mundo onde fosse permitido espalhar falsos boatos, o próprio conceito de boato perderia o seu valor. Agora, aquela questão técnica da diferença entre calúnia e denunciação caluniosa é importante para o debate pelo seguinte, é uma questão de direitos individuais. Se alguém falar, Paulo Cogos é um ladrão, pode falar. Agora, se alguém chegar para a polícia e falar, prende o Cogos porque ele é um ladrão, ele, com base numa mentira, está incitando que eu seja preso. E me prender, sendo que sou inocente, é um crime. Por isso que a denunciação caluniosa é crime e a calúnia não. Deixa eu pensar, vamos pensar num caso, voltando, né? Como eu disse, os assuntos se entrelaçam. Você não acha que num mundo ANCAP a lei do mais forte ia vigorar? Vou pensar num caso extremo. Um morro no Rio, por exemplo. Você pode me falar assim, muito morro no Rio já é dominado pelo tráfico, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que se a polícia quiser hoje, com a estrutura que a polícia tem, ela desmonta qualquer morro que ela quiser. Se ela falar assim, eu vou desmontar o tráfico desse morro, eu vou instalar um OPP, eu vou fazer um trabalho aqui que não vai sobrar traficante nenhum. Não vai sobrar traficante nenhum. Não tem nenhuma área no Brasil que se a polícia falar assim, não, eu vou querer resolver esse problema dessa área específica, pelo menos, ela consegue resolver. Num mundo ANCAP, não correria o risco de uma milícia dominar uma região de uma tal forma que o cidadão comum ele não teria a quem recorrer? Sinote, eu vou te contar um segredo. Nós estamos vivendo na lei do mais forte. Os Estados Unidos têm 12 porta-aviões nucleares, Nimitz e Gerald Ford. A União Soviética tem os cruzadores da classe Kirov, os bombardeiros. Nós já estamos na lei do mais forte. Nós temos que tirar da nossa cabeça o paradigma de que o Estado é alguma coisa moralmente superior ao resto da humanidade. O Estado é um bandido extremamente bem armado e que, por hora, está dominando tudo. Bem-vindo ao mundo da lei do mais forte. E o pior, nós estamos numa situação pior do que se nós estivéssemos numa selva onde um cara fortão sai espancando todo mundo. Porque esse cara fortão não teria essa legitimação psicossocial causada pelo paradigma do estatismo. Então nós estamos piores. O caso que você citou do morro, da polícia. Por que a polícia não vai lá desmontar o morro? Por que o BOPE não chega lá e mata todo mundo? Lei do mais forte. Eu tenho um amigo que dá aula em escola pública em Heliópolis, favela. O PCC e o PT andam juntos lá. O PT monta aquelas escolas ridículas e o PCC decide o currículo, decide tudo lá dentro. Então existe uma aliança entre o PT e o PCC. O que é a aliança do PT e do PCC, se não a lei do mais forte em prática?
Vê o filme Tropa de Elite 2. Lá você vê como é que funciona a lei do mais forte. É tudo uma questão de política, a coisa vai parar em Brasília. Então não é uma questão de taticamente quem é mais forte no momento ali, se é o caveirão do Bob ou se é os fuzis do traficante. O que interessa é tudo que está por trás. E justamente esse triste arranjo aí de crime organizado existe por causa do Estado. Se, por exemplo, liberasse as drogas, isso acabaria. O PCC ia falir, os policiais corruptos iriam falir, o Estado iria perder boa parte da sua legitimação para cobrar imposto, mas não interessa, nós vemos uma lei mais forte. Agora, por que no anarcocapitalismo dificilmente isso aconteceria? Imagina, por exemplo, que existe uma empresa de segurança cujo CEO, ou cujo proprietário, quer se tornar um novo Estado. Ele quer se impor ali. Ele depende de fornecedores, ele depende de clientes, ele tem funcionários, ele tem vários contratos judiciais. No momento em que ele representasse uma ameaça a um arranjo libertário, os fornecedores cortariam suprimentos, muitos funcionários iriam se demitir, ele teria que subornar os funcionários para mantê-los, o que aumentaria muito os gastos dele com folha de pagamento. Qualquer um que quebrasse contrato com ele poderia fazê-lo sem medo de retaliação, porque os tribunais não iriam validar nenhuma decisão a favor dele. Ou seja, ele não duraria 2 minutos numa sociedade anarcocapitalista. Existiriam outras empresas de defesa que impediriam a concentração de poderes. A concentração de poderes só existe quando ela está inserida numa artificialidade total das instituições. Por exemplo, isso aconteceu no Sacro Império Romano Germânico. O imperador do Sacro Império Romano Germânico estava perdendo poder, porque as cidades comerciais no norte da Itália estavam ganhando cada vez mais liberdade e autonomia. Aí o que o Frederico, o Barbarroxa, fez? Ele chamou vários juízes comprados e determinou que ele teria autonomia sobre tudo isso, que foi lá a dieta da Roncalha. Isso porque o judiciário era centralizado. Se o judiciário fosse descentralizado, a liberdade teria vencido. No mundo anarcocapitalista, dificilmente alguém conseguiria juntar todos os recursos necessários para fazer isso, porque eles seriam concorrenciais. Então, mas vamos pensar numa situação, como existem vários morros, não poderia chegar numa situação que, peraí, eu montei minha milícia aqui nesse morro, vai ter um outro cara numa milícia no outro morro, você falou que, concorrência, aí eu não mexo a minha milícia não mexe com a milícia do cara, e tipo assim, o cidadão pobre comum não tem pra onde correr e não tem a quem recorrer. A quem é recorrer a um cidadão pobre? Isso eu quero saber. Você falou assim, tem entidades privadas. Quem ia contratar? Quem ia pagar essa entidade privada? Imagina, por exemplo, que existem 2 morros controlados por máfias. É uma máfia que você falou, né? Por exemplo. Tudo gente pobre, e os caras cobram lá gatonete, botijão de gás, esse tipo de coisa. Eu sou o dono de uma empresa privada de defesa cujos clientes são ricos. Só que eu tenho concorrentes. Aí eu vou falar assim, eu quero que os ricos me contratem, mas para os ricos me contratarem, eu preciso mostrar para eles que eu sou bom no que eu faço. Eu sou uma boa empresa de defesa. Então o que eu faço? Jogada de marketing agora. Tá vendo aquela favela controlada pela máfia? Vejam como meus soldados privados são bons. Eu vou lá, invado mato os mafiosos, liberto aqueles pobres e falo, essa é a Cogos Security Corporation. Então, mas eu entendi o que você está falando, mas isso aí você tá hipotetizando. Você não tem nenhuma garantia que uma empresa de segurança ia querer fazer esse serviço, ia querer dar a cara a tapa e entrar lá no meio para matar ou morrer. É assim, você fala assim como se isso realmente fosse acontecer, fosse uma certeza. E não existe nenhuma certeza de que isso que você falou iria acontecer, concorda? Concordo. Certeza é só a salvação em Jesus Cristo. O resto é incerto. Entendo. Mas você não acha que pelo menos no mundo com o Estado, não estou defendendo o Estado, tá? Eu não sou um libertário, mas eu quero que o Estado encolha. Né? Mas no mundo com o Estado, pelo menos o cidadão não tem um mínimo de esperança. Eu sou pobre, mas de qualquer forma eu tenho para onde correr. Qualquer hora o Estado pode resolver dar uma solução aqui para essa situação, mesmo eu sendo pobre, sem recurso, mesmo sem nenhum empresário rico, sem nenhuma empresa se interessando pela minha situação. Eu acho que ocorre exatamente o oposto. Por exemplo, os cartéis de droga no México, que são extremamente violentos, como é que os cidadãos mexicanos se livraram deles? Eles tiveram que se armar, eles eram pessoas pobres, mas eles estavam interessados em defender a família deles, o que é um interesse enorme, dá um incentivo muito grande.
E primeiro eles tiveram que expulsar a polícia do Estado, que não deixava eles se armarem, não deixava eles agirem. Livres da polícia do Estado, que é um entrave para a segurança e para a liberdade das pessoas, eles puderam finalmente combater a porcaria dos cartéis de tráfico. Então, escute os funks e os raps de favelado. Boa parte deles, se não a maioria, fala mal da polícia. E com razão, porque a polícia comete um monte de abuso, ela é uma polícia estatal. Então, a polícia estatal é um agente de insegurança para o pobre. Ele não só abusa diretamente, como ele impede que os pobres montem os seus próprios aparatos de segurança e defesa, como fizeram os mexicanos. A polícia, essencialmente, não era para ser assim. O que é uma polícia? Uma polícia é uma instituição de pessoas armadas destinadas a proteger os direitos naturais dos seus concidadãos. Não para ser um alienígena. A única maneira de fazer isso é com polícia privada, não com uma polícia imposta. Portanto, a polícia do Estado tem que acabar. E a polícia do Estado é a essência do Estado. O Estado tem que acabar. Voltando aqui, deu uma interferência aqui. Ô, Cogos, vamos pensar numa situação agora, vamos pro lado da saúde. Eu também acho que como os recursos são escassos... Pode falar que eu estou ouvindo aqui, só vou abrir a janela. Como os recursos são escassos, os recursos destinados à saúde, na minha opinião, eles deveriam ser destinados principalmente a situações mais graves, que o cidadão não conseguisse se virar sozinho. Por exemplo, fazer uma consulta, provavelmente o cidadão, mesmo sendo pobre, ele teria que pagar, ou se não tivesse dinheiro para pagar, ele teria que ter um tipo de... ter que ficar com um débito com o Estado e ter que acertar depois, mas enfim, vamos pensar numa situação de uma doença grave, por exemplo, um câncer, um tratamento de AIDS, tratamentos caros. Sem a existência de um SUS, que queira ou não queira, por mais que funcione mal, tipo assim, o cara ainda pensa, pô, eu posso ficar com uma doença grave e ainda tem uma esperança, sei lá, de entrar na justiça, ou entrar com uma liminar e obrigar o Estado a fornecer o medicamento para mim. Você não acha que isso daí, pelo menos, dá uma esperança pro cara, que, por exemplo, você vai falar assim, pô, mas no mercado privado o cara poderia depender da caridade. Pô, você imagine você doente, precisando do remédio daí 24, 36 horas, quem que ia se virar para arrumar esse medicamento para você? Você não acha que, pelo menos em casos de doenças graves, por exemplo, o SUS não faz um trabalho que dificilmente o mercado vai querer suprir? Bancar um tratamento caro com uma situação emergencial, por exemplo? Note, eu concordaria com você se eu fosse dono de uma funerária ou de uma empresa de caixão, bem egoísta. Porque aí eu ia querer que todo mundo fosse pro SUS mesmo, eu ia ficar podre de rico. Eu ia vender caixão pra caramba. O SUS faz o serviço mais porco que existe. Ou melhor, um dos serviços mais porcos que existe, porque mais porco que o SUS é a saúde sueca, é a saúde canadense, que são mais estatizadas que aqui, eles conseguem ser piores que o SUS. Ou a medicina cubana, que realmente é a pior do mundo. Quanto mais socializada for a medicina, pior. O que você está falando é o seguinte, primeiro que a Igreja Católica, outras igrejas, as famílias, as comunidades fortes, os filantropos, fazem esse serviço de caridade e muito bem feito. Existem várias instituições para isso. Quanto mais livre for o mercado, mais surgiriam. E não precisa nem contar com a caridade. Se o cara é pobre, muito pobre, ele poderia participar, por exemplo, de um consórcio de saúde, ou ele poderia fazer um seguro. Quanto mais livre fosse o mercado, mais barato seria esse seguro-saúde, e tendo a responsabilidade de arcar com esses custos, ele teria todos os incentivos, por exemplo, para cuidar da própria saúde. Se o Estado vai fornecer as coisas de graça para ele, o Estado vai taxar quem é saudável e subsidiar quem não cuidou da própria saúde. Ou seja, nós teríamos uma sociedade indo cada vez mais para a doença. Ou seja, todo o sistema de saúde ia ficar cada vez mais caro, sistematicamente. Num arranjo desse tipo, como as pessoas vão estar cuidando melhor da sua saúde, os seguros-saúde ficariam muito mais baratos. Então, um cara extremamente pobre poderia pagar um seguro desse, fazer parte de um consórcio, pagando muito pouco. E caso ele adoecesse, os seguros iam cobrir gastos enormes para ele. Eu sei, mas você está chegando, você fala um cara extremamente pobre, tem como pagar. Tem cara que é tão pobre, o cara não tem dinheiro nem para comida, velho. Então não é bem por aí, né? Você não acha que. Então, nem nessa situação extrema, você não acha que é válido algum sistema de saúde pública, algum tipo de assistência para um doente de uma enfermidade grave? Nem assim você não é favorável. Você acha que aquele cara que está ali moribundo lá tal, que não consegue nem se levantar da cama, ele tem que dar um jeito de arrumar alguém que faça a caridade, que banque o tratamento dele?
colocando com essa dialética, soaria estranho, mas é isso. Agora, se você tá tão preocupado com ele, e eu também tô, vamos pegar o nosso dinheiro e dar para o médico. Ao invés de pegar o nosso dinheiro, dar para o Estado, aí o ministro vai passar para o subministro, vai passar para o sub, do sub até chegar no médico, até aí, 80% dessa verba já ficou na mão desses burocratas parasitas malditos, de maneira ineficiente, de maneira fora do mercado. Ou seja, que tipo de doença vai ser atendida? Como é que um burocrata vai avaliar a urgência de cada atendimento, a urgência de cada caso? Não vai. A única maneira de fazer isso é cientificamente, no mercado, com os médicos, com os cientistas, que seriam diretamente subsidiadas por aqueles interessados. Ou o pobre faz um seguro, e esse seguro tenderia a ficar mais barato à medida que mais pessoas aderissem, ou a caridade faz isso, controlando diretamente esses médicos cientistas para compatibilizar o uso dessa verba com os casos mais graves, coisa que um burocrata não consegue fazer. Então, você citou os casos dos planos de saúde, né? A gente sabe que plano de saúde é louco para na hora que o cara mais precisa, o plano de saúde simplesmente negar assistência para o cara. E esse cara, tendo o Estado, ele pode recorrer ao Estado, enfim, e tentar obrigar, via liminar, o Estado a fornecer aquele determinado serviço. Não corre o risco, porque você está confiando muito na bondade do mercado, não sei o quê. Às vezes o cara vai preferir, vamos pensar num empresário que tem que pagar um tratamento de R$1 milhão de reais para um paciente. Às vezes ele vai preferir ficar com uma certa má fama, tal, que às vezes nem vai ser tão má fama assim, porque às vezes o cara morre de uma hora para outra aí, do que prestar o atendimento. Você não acha que esse cara vai ficar desassistido? Ou você vai voltar no assunto dos tribunais privados, tal, que eu vou voltar também na mesma situação. Quem diria que o plano de saúde vai reconhecer a legitimidade daquele tribunal privado? A gente sabe que no mundo real está cheio de plano de saúde negando tratamento, mesmo com a existência do Estado. Você acha que sem a existência do Estado, que queira ou não queira, tem algum modus de coerção maior, provavelmente, do que uma entidade privada, que o plano de saúde em tese, não é obrigado a reconhecer a legitimidade dela? O que você diz a respeito disso? A frase que os planos de saúde negam assistência mesmo com o Estado está errada. Os planos de saúde negam assistência por causa do Estado. Não, isso aí você está achando que você está falando que o empresário sempre é bonzinho. Pô, também trabalho no comércio, não tem nada contra o empresário. Mas a gente sabe que, se o empresário, uma hora ou outra, tem muito, não todos os empresários, mas muito empresário está cagando, se um pouquinho da reputação dele vai para o saco, está cheio de processo. O PROCON, eu acho que o que o PROCON é mais acionado é contra plano de saúde. Ou seja, se fosse assim, a reputação desses planos era para ter ido para o saco. Ela vai para o saco, mas as pessoas continuam precisando dela, porque, como você disse, a saúde do Estado é deficitária. Então, mas sem um Estado para tentar coibir, pelo menos um pouco, dessa ação dos planos de saúde, você não acha que corre o risco de, eu pago um plano de saúde, mas na hora que eu preciso, o plano de saúde deixa na mão e não tem para onde correr? Note, é exatamente o contrário. Ninguém está falando que o empresário é bonzinho. Bom, era Jesus Cristo. Tá cheio, o empresário pode ser um monstro. Eu sou empresário e eu tenho um lado muito podre também. Só que é o seguinte, para o governo interessa o quê? Acumular poder. Como é que ele acumula poder? Fazendo os cidadãos pensarem que ele é necessário para algumas áreas, por exemplo, saúde. Então ele oferece saúde pública, que é um lixo, serve para matar as pessoas. Aí as pessoas vão falar, saúde pública é um lixo, vamos para os planos privados que vão concorrer para um serviço melhor. O que o Estado faz para evitar essa fuga e continuar fazendo com que as pessoas achem ele é legítimo? Regulam os planos de saúde, tornam tudo mais caro. Bom, aí o empresário fala, já estou sendo regulado pelo Estado, então eu vou ser um FDP mesmo, pronto. Então, essa negligência dos planos de saúde é explicada em boa parte pelo aumento da regulação estatal dos planos de saúde. Tem um livro que fala sobre isso, eu esqueci o nome do autor, chama Morte da Medicina. Eu até comprei para o meu pai, que é médico, ele concordou com tudo. Agora, o cara está desassistido. Os primeiros grandes hospitais foram feitos pela igreja, com base em caridade. Agora, não vamos falar de caridade, eu sei que você não gosta. Vamos pensar o seguinte, você tem uma faculdade de medicina. Essa faculdade de medicina precisa de capital. Qual é o principal capital de uma faculdade de medicina? É o know-how dos seus médicos. Como é que o cara adquire know-how? Trabalhando, praticando. Quer uma oportunidade melhor que essa? O sujeito é pobre, tem uma doença grave. O cara vai para uma faculdade de medicina, que vai pesquisar uma cura, vai treinar os seus médicos, e ainda vai ganhar um apelo de marketing ali. Que coisa melhor que essa? Não precisamos do Estado, precisamos da ausência dele. Beleza, acho que você passou a posição sua.
Ô, Cogos, deixa eu fazer uma pergunta agora. Você é um racionalista, né? Explica melhor para a gente o que é um racionalista. Do ponto de vista epistemológico, existem duas grandes correntes, que é o empirismo e o racionalismo. Mais exatamente, dentro da ciência econômica, seria o apriorismo. A ciência econômica, ela é uma das ciências mais pervertidas que existem hoje, porque mais do que a matemática, a química, a física, interessa para os donos do poder perverter a ciência econômica para se legitimar. E uma das maneiras de fazer isso é com um approach epistemológico empírico da ciência econômica. O que significa isso? O empirismo consiste em tirar conclusões a partir de uma observação da realidade, sem nenhum embasamento teórico a priori. E é isso que se faz em economia. As pessoas medem alguns parâmetros, os econometricistas adoram fazer isso. Vamos ver como é que está aí o desemprego, PIB, inflação, e aí eles atribuem as causas. Mas qual é a base teórica para isso? Nenhuma. Eles simplesmente manipulam e torturam os dados da maneira que eles bem entenderem e tiram qualquer conclusão, desde Keynes até Piketty. O que um economista austríaco faz? Ele procura usar a lógica para ver se essas conclusões fazem sentido ou não. Existe um meio termo entre o total empirismo e o total apriorismo, que seria, por exemplo, acatos, coisas desse tipo. Mas na ciência econômica, a ciência econômica é, por natureza, priorística. Ela é um estudo lógico da ação humana. O fato de que o homem age, e é impossível negar que o homem age, porque se você negar que o homem age, você está agindo, negar é uma ação. Quais são as consequências lógicas disso? Aí a economia austríaca, que é a priorística, vai tirando as suas conclusões. Bom, a consequência é a utilidade marginal decrescente, com base em algumas outras premissas tiradas de outros campos da ciência, nós podemos dizer que o salário mínimo causa desemprego, necessariamente, os monopólios necessariamente vão ser ineficientes, e assim você constrói esse arcabouço teórico sólido necessário para se ter uma compreensão do mundo. Porque no empirismo puro, nós estamos limitados pelos nossos sentidos. Quem diz que os nossos sentidos estão dando uma imagem correta da realidade? Não necessariamente. Nós estamos limitados pela nossa racionalidade, o mundo é complexo demais para que simplesmente observando alguns fatos nós consigamos estabelecer todas as causalidades. Por exemplo, vamos supor que o governo aumente o salário mínimo e o desemprego caia. O empirista diria, olha aí, o aumento do salário mínimo diminui o desemprego. Mentira. O desemprego deve ter caído por outros fatores, coisa que só um apriorista vai conseguir explicar. Beleza, acho que a gente está finalizando aí o Hangout, né? Já estamos com mais de 1 hora de Hangout. Queria deixar você passar a sua mensagem final aí, Cogos. Fala aí o que você quiser aí, fica à vontade. Bom, primeira coisa, eu queria agradecer a oportunidade da entrevista. Eu sei que você tem um outro posicionamento político, Estado mínimo, mas eu achei muito interessante você trazer pessoas de várias vertentes para o seu Hangout, o que enriquece o debate. Afinal, é desse debate de ideias que surge a luz. É assim que funcionavam as universidades medievais e é assim que deveria ser. Então, parabéns por essa iniciativa. O que eu gostaria de dizer é uma frase de São João Crisóstomo. O desejo de governar é a mãe de todas as heresias. Não queiram governar. Deixe as pessoas em paz e assim você vai ser deixado em paz também. E se os homens e mulheres forem livres para agir, eles procurarão se coordenar para um bem maior mesmo. Não que eu dê alguma importância para um bem maior a priori, eu prefiro a ética, mas o fato é que se houver esta ética, os homens vão buscar uma maneira de chegar a um bem maior. É isso. Beleza, Cogos. Eu agradeço muito aí você ter aceitado o meu convite, participar desse Hangout. Lembrando a galera aí, não se orcomuna nas livrarias, na cultura principalmente, né? Tem certas livrarias que não estão acreditando no potencial do meu livro. Então, das redes, acho que só a Livraria Cultura. Enfim, não se orcomuna entrevista, finaliza a sua primeira entrevista. Se a galera gostou, provavelmente eu vou continuar. Se eu sentir que a galera achou uma bosta, provavelmente esse vai ser o primeiro e último. Mas pela qualidade do entrevistado, eu achei que foi uma entrevista legal, sim. O entrevistador gagueja um pouco, não é muito minha praia. Eu acho que eu prefiro ser entrevistado do que entrevistar. Apesar de não ser bom nem fazer nenhuma coisa nem outra. Mas, enfim, pela qualidade do Cogos, a gente reconhece que, por mais que eu divirja em um outro aspecto que ele, e tem muita coisa que aparentemente parece que eu divirjo muito dele, mas eu simplesmente queria expandir o debate mesmo.
e por isso que eu fiz alguns questionamentos. Mas eu agradeço o Fogos, é um cara polêmico, mas a gente reconhece que ele é um cara muito inteligente, se expressa muito bem. Valeu, galera. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço, Fogos. Tchau, tchau. Obrigado, Sinote. Valeu.